Fala galera, Lúcio Manzanetti, mais um ManzaCast para vocês. Queria falar que o nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, construção, trazer lojistas, todo mundo ligado ao setor e também empreendedorismo, né? Tem muitos empresários aí que tal, tem grandes histórias, médicos, advogados. Então, é interessante e todo mundo acaba ligando ao setor da construção civil, né? A gente tem feito com alguns advogados, eles têm comentado aí sobre a área da construção, também psicólogos, né? Pessoas que têm alguns pacientes ali que são arquitetos, que são clientes, que têm essas dificuldades, né? Normais da engenharia. Beleza? Também queria falar que a gente aluga nosso estúdio, a gente tem um estúdio lindo aqui no Jardim Aquários, em São José dos Campos. Quem quiser ter o seu podcast, pode falar com a gente. Agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos, Polo Vale Decor, o nosso parceiro também, o pessoal da Aconvap, um abraço para todos lá da Aconvap. E também os nossos episódios são exibidos no Spotify e no YouTube, todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas, beleza? Hoje eu tô com um amigo aqui, parceiro, Murilo Sgordon. Fala, Murilo, Fala, Lúcio, como é que beleza? você tá? Tudo certo? Fala, galera, Tudo tudo bem? certo. Beleza, Murilão? Tudo tranquilo, cara. Cara, você se lembra que eu falei pra você, eu achava que você era de Taubaté. Você é de São José mesmo? Sou de São José. Nascido e criado em São José, eu só fiz a faculdade de arquitetura em Taubaté. Não sei por que que eu tinha que você era de Taubaté. Vamos lá, contar um pouco da história do Murilo aí você pode contar toda a trajetória, não precisa ser assim, do ano passado para frente, bem lá Vamos lá, do nasci, né? princípio, do nascimento. Conta pra gente aí quem é o Murilo. Não, o Murilo, como eu disse pra você, é nascido e criado em São José dos Campos, Que lugar aqui? lá no Vista Verde. Ah, beleza. Morei durante 30 anos com a minha família ainda mora lá. Uhum, Grande parte da minha família, da parte da minha mãe, mora uhum. lá, da parte do meu pai, então tá tudo muito Show de bola. unido ali. Mas vamos lá, decidi arquitetura na adolescência, depois de um teste de aptidão, né? Que a gente acaba Entendi. fazendo com psicólogos, porque eu sabia que eu queria entrar na área da criação, né? E Mas você arquitetura, desenhava, eu tinha desenhava, talento para desenhava, gostava de desenho? desenho, gostava de replicar desenhos que eu assistia, era bem bacana, e eu tinha essa facilidade, mas acho que foi mais a situação do trabalhar com algo na parte de desenvolvimento criativo que me mais chamava atenção, né. Sim, Então, tinha lá algumas opções como, web design, né, a parte de publicidade e propaganda onde se desenvolve sim. ali, né, as Uhum, artes, enfim. Mas acho que a arquitetura sempre foi o forte na minha cabeça e uhum, segui, e sou muito feliz com a arquitetura, amo o que eu faço, beleza. e aí fui estudar em Mas Taubaté. você já pensou assim, vou direto à arquitetura, ou teve dúvidas Não, na profissão ali? tive dúvidas justamente por conta dessa situação onde realmente era área de criação, mas ainda assim, a arquitetura destoava um pouco Sim. dessas outras possibilidades, né, mas sempre assim, muito próximo nesse Uhum. sentido, né, as profissões. E aí foi fazer o Unital, então. Fui fazer Unital, cara, Pegava e o ônibus todo dia, todo putz, dia, mó trampo. e não tinha o É bem frete, cara, e não cansativo, tinha né, o cara? frete, porque Hã. é um curso que é, como fala? É período integral, então não tinha aquele fretado, aquela van que pegava e te Cara, tirava. integral lá eu não sabia não. Integral durante Nem 4 imaginava. anos, e aí no 5º ano eles liberam, que você precisa ir talvez uma ou 2 vezes Uhum. para faculdade para ter Manhã e aulas, tarde. manhã e tarde, Nossa, e puxadão, para hein. poder fazer o estágio, né. Que era uma coisa, assim, boa por ser um longo período de aula, né, um conteúdo maior do que outras universidades aqui do Vale, mas o ponto negativo é que você só Não tinha consegue nem o ter contato. fretado, né. É, Mas você e pegava ali na Dutra ali ou pe tinha que vir até a rodoviária? não, como eu morava ali no meio do caminho, eu descia, era mais fácil para mim, porque eu O ônibus conseguia para dormir ali. mais uns 15 minutinhos, né, porque até o Beleza. ônibus sair de lá e vir. Aham. Mas às vezes eu pegava lá na rodoviária, mas sempre pegando ali o pássaro marrom, né, aquele famoso. Show de bola. Ainda bem que é perto, né. Exato. Se fosse longe, cara, eu fiz a pós em São Paulo.
Eu ia e voltava toda terça e quinta-feira. Nossa, era muito cansativo, dirigindo, tal, tudo. É, Mas beleza, é um período que é cansativo, mas todos passam por isso, né, e aí exato, e a gente tem que aproveitar o momento que tá com energia, né. é verdade, né, quando tá Novo e tudo jovem lá, mais, ó, é. força Exatamente, força cara. total, show de bola. E aí, quando foi chegando no final, você fez algum trabalho durante a faculdade? Ou quando chegou no final, você foi estagiário? Ou lá na faculdade você começou a fazer algum Então, tipo essa de é a grande trabalho? questão da universidade lá de Taubaté, que inclusive a gente fazia bastante movimento dentro da faculdade, né? Eu Uhum, fazia parte do diretório acadêmico e tudo mais, que era tentar mexer um pouco na grade, porque tinham vários buracos entre as aulas que a gente poderia certo. enxugar para trazer períodos livres que o aluno poderia estagiar, né? Então, Uhum. quando a gente estava no quarto para o quinto ano, que foi o meu último ano de diretório, a gente conseguiu fazer esse encaixe. E aí os alunos hoje lá na faculdade consegue começar a estagiar a partir do quarto ano, porque sai muito cru da faculdade. Entendi. Ah, com Você certeza. tem toda o suporte Você vai aprender a universitário, mas trabalhar a hora que você chega em trabalhando qualquer mesmo, né? lugar, você, cara, parece que você não sabe nada, né? Sim. Aquela sensação de que você não sabe nada. É que ali é teoria, né? A Exato. prática É outro esquema. E é outra aí, coisa. estava no quinto ano, para Importante também, né? ia começar o processo de estágio, né? Aí eu falava assim, não, agora que eu não preciso ir para Taubaté, vou arrumar um estágio em São José, porque eu não aguento mais ir e voltar. O que que me acontece? Arrumo um estágio lá em Lá em Taubaté. Taubaté. O meu querido amigo Fernando Ferpa, grande abraço, Ô, Ferpa. rapaz, eu já falei com ele Minha, para ele vir aqui é, numa festa lá da Polo. aham, Encontrei, pô, o Fernando, tal, ele conhecia meu pai e tal. Tem uma bacana. história aí. A gente Não, construiu uma casa que ele fez um projeto quando eu trabalhava ainda com meu pai, antes de eu ser formado em engenharia. Bem uhum. legal. Não, o Show de Ferpa é bola, Fer. gente boa, me deu a primeira oportunidade Massa. e fiquei alguns Começou bem meses. então, pô. Começou no Ferpa lá, show Exato. de bola. Fiquei praticamente até o final do ano lá com ele e acabei saindo para realmente focar no trabalho de conclusão de curso Uhum. e me formei, né? E aí, Formei. e agora, né? E aí eu falando assim, não, vou procurar alguma coisa em São José agora, né? Poxa, eu vou voltar para minha cidade e tal, não sei o quê. Arrumei um trabalho em Taubaté pós-formado, então como Ah, por isso que eu arquiteto, achava que você era de Taubaté. Eu como... devo ter visto na rede social, cara. É, Porque não sei se você começou a ter projetos em Taubaté, tal, tudo, mas Não, tinha certeza. em Falava, não, Taubaté o pelo Murilo é de escritório, Taubaté. Antes de te conhecer, né? em Taubaté pelo escritório a gente tem alguns projetos, mas nunca, acho que talvez essa a confusão aí, né, Uhum. Luz? Mas fui trabalhar também numa área que eu não tive contato basicamente nenhum, que era a área de design de interiores, com a Patrícia Pena. É uma excelente Maravilha. arquiteta. Hoje, o que eu aprendi na Patrícia é basicamente a estrutura do meu escritório, falando em processo de desenhos técnicos e tudo Sim. mais. Grande E arquiteto também. muito. Ela tinha o escritório em Taubaté, mas em Taubaté ela não tinha projeto. Ela tinha projeto no Brasil inteiro, menos em Taubaté. Era muito engraçado isso. Maravilha. Era São José, São Paulo, Goiás, Rio Ela de tá em Taubaté Janeiro. hoje em dia? Hoje ela veio para São José. Ah, tá. Ela se mudou há alguns anos já para São José. Acho que uns bons anos, já uns 5 anos. Uhum. A gente está falando isso lá em 2014, então faz quase 10 anos isso, né? Show de bola. E aí, depois de 2 anos, eu tinha um sonho de morar fora e acabei pedindo as contas da Patrícia, justamente só para seguir esse sonho enquanto eu ainda tinha tempo, sabe? Uhum. Aí você vai pensando, de mais velho, depois vai acabar tirando, você vai Aí fica deixando de difícil. lado e Se tal. tiver família, então, Exato. bem Então, complicado. fui morar na Austrália. Fui Maravilha. morar na Austrália, trabalhei por lá para conseguir me sustentar, trabalhei bastante, tive 3 empregos lá. É? Mas naquele trabalho braçal, né? Trabalho Uhum. que Chegou realmente a trabalhar em obra? australiano. Não, obra ainda não cheguei porque eu estava numa cidade que Uhum. era mais turística, né? Era Gold Coast. Então eu trabalhava mais no setor hoteleiro, no setor de restaurantes. eh, Mas você foi para o litoral por algum motivo? Pegava onda, alguma coisa? então, Aí tinha essa já tô tendência, né? desconfiando, já que tinha alguma coisa aí, hein? Sim, foi bem tendencioso ir para o litoral, porque
Eu surfo, né? Uhum. Ultimamente ainda tô um pouco parado, mas eu sempre amei surfar e É me faz puxado, hein? muito bem. Vai ficando mais velho. Exato. E nossa, cara, eu surfava basicamente todo dia na Austrália. Todo dia. Era muito bom morar lá. Foi um período muito bacana da minha vida, muito gostoso. Que legal. E aí voltei pra cá, cara, assim, falei, ah, vou esperar um pouquinho, né, pra procurar um emprego, isso lá pra 2016, 2015, na verdade. E falei, não, vou esperar um pouquinho e tal. Aí, antes de chegar da Austrália, já recebi uma proposta de emprego para na hora que chegasse aqui começar a trabalhar, que foi para a área de Transportation Design, para fazer interiores de aeronaves, para fazer interiores de helicóptero. Embraer? Não, é um estúdio, que é o estúdio do Marcelão, o estúdio Marcelo Marcelo Teixeira. Teixeira? Grande abraço, Marcelão. Sim, eu sigo ele no Instagram, né? Então, Professor lá na, exato, lá no na Mackenzie. Mackenzie, isso. Cara, gente boa Aham, demais, puta de um coração bom. E ele tinha tendência de seguir para essa área porque ele veio, sim. o berço dele é a Embraer, né? Ele tinha Uhum, uma equipe grande de design dentro da Embraer para fazer essa personalização de interiores, só que de transportes, né? uhum, Então, trabalhei alguns meses com o Marcelo. E aí foi no momento que a gente tinha acabado o contrato, que era o contrato de período ali mesmo, e aí eu falei assim, ah, não vou, eu vou começar a caminhar com as minhas próprias pernas. Foi então que em 2016 o escritório foi aberto oficialmente, então mas você já Muriles pegou, Gorlon. abriu ele físico mesmo? Não, Ou não, comecei em casa, começou ali, como todo rede mundo, social, tal? exato, ali teve Legal. umas primeiras oportunidades enquanto estava trabalhando, né? Então já tinha um pequeno portfólio. E aí eu falei assim, não, vou tentar agora gastar as minhas energias, né, investir as minhas energias realmente no processo do crescimento do escritório. E estamos aí há 7 anos, graças a Deus. A gente fica aqui, Não, mas seu espera aí que foi vizinho. muito rápido esse aí. Vamos Abriu o lá. escritório e estamos aí. E aí você começou lá. Comecei em Pô, casa, mas né? aí já foram pintando os clientes? Você foi trabalhando rede social? Como que você fez essa construção aí? É, Você já falou que já tinha um portfólio e tal, sim, tudo. foi pelo Facebook, né? A gente, Na época era Face, né? exato, foi pelo Facebook, criei a página do escritório. Uhum, Aí, para começar a movimentar, alguns amigos viram que realmente agora eu estava andando, eh, caminhando com as próprias pernas e tudo mais, e foram aparecendo oportunidades. Pequenas, sim. mas eu tive essa felicidade de ter bons amigos ali para indicar, Uhum. mas eu acho que o que realmente foi uma virada de chavinha foi um convite para participar do É de Casa na Rede Globo. Então, eu tinha acabado de abrir o escritório, e aí Pô, recebi isso eu esse não sabia, hein? convite. Show de bola. Fui algumas vezes lá para o Rio? Projac, conheci algumas pessoas muito bacanas. Mas da onde veio o convite? Então, foi de uma produtora que me conhecia, Daqui? ela é do Rio de Janeiro. Sim. Aí ela falou assim, ela veio atrás de mim e falou assim, Murilo, você não gostaria de participar? Você tem o perfil tal, comunicativo. Falei, vamos, só manda um vídeo aqui pro meu diretor. Aí eu fiz um vídeo, tava lá no Marcelo ainda. Porque teve um período que eu tinha parado de trabalhar com o Marcelo, montei o escritório, mas aí eu voltei a ajudar Uhum, por alguns meses só para ele para estruturar a casa, né, dele lá. sim. Marquei, tipo, gravei o vídeo, né, no caso. E aí o diretor aprovou, cara. Maravilha. Aí fui parar lá no Projac, bem no Show de início da minha bola, hein? carreira, Show de bola. né, de carreira no caso. É de casa, é. O É de Casa é aquele programa de sábado de manhã, existe até Uhum, hoje, mas na época era apresentado pela Cissa Guimarães, Zeca Camargo, depois foi pro sim. Thiago Leifert, então eu conheci toda essa galera aí, e outros artistas também que participavam, né, que tinham convidados E aí, de... quando teve essa oportunidade, apareceu projetos em outros lugares do Brasil? As pessoas te Na procuraram? verdade, uma ou duas pessoas me procuraram diretamente, porque graças a Deus, eu tive a oportunidade e ainda tenho de fazer várias participações na televisão. Eu entendo que nunca diretamente alguém vai vir te procurar porque te viu na televisão. Sim. Mas a televisão te dá.
uma Coloca o seu nome no mercado, autoridade, uma exato, série de coisas, né. certifica e valida que você Sim, possivelmente pode ser um bom profissional, porque você está ali falando algo para alguém. do Exatamente. seu setor, né. Exato, então isso te dá uma força grande, por exemplo, o Murilo, pô, o Murilo trabalha legal, nossa, olha aqui, ele já foi em tal lugar, já foi na TV Currículo Aparecida, também, já né, foi na aí fica Globo, já legal foi ali. no, sabe. Show. Então isso realmente ajudou a movimentar o meu nome como arquiteto. E aí, obviamente, tem essa propaganda, mas também tem que ter o trabalho junto, né, Com certeza. porque só se valida um marketing depois de um serviço muito bem feito, né, Não, então exatamente, senão também não progride, né, o negócio exato, não vai para frente, né, se não sim. tiver talento ali e tal, Uhum. tudo. Eu quando converso com as pessoas aqui, pelo que a pessoa vai falando ali sobre o projeto, sobre a arquitetura, sobre o conhecimento, onde ela trabalhou, ali eu já consigo pescar, pô, esse cara aí é o Né. cara, né, sabe tudo, tal, é um cara talentoso, tal, né, E muitas coisas aí. e tem conhecimento técnico, né. Com certeza. Vou até contar um caso aqui, a gente estava Fala aí. falando nos bastidores, né, quando eu fui comprar os móveis aqui, né, a moça que estava fazendo o projeto lá no Promob, falou assim: "Ai, que da dificuldade de trabalhar com os arquitetos, tal, tudo", mas tinha um arquiteto que mandava o projeto e o projeto era top. Quem é? Murilo Sgorlon. Olha aí. Show de bola. A Foi como que é o nome dela? Márcia? Rosana. Rosana, lá da Estilo, né. Show de bola, Show de beijo, bola. Rô. Obrigado pela Contei aqui moral. contei aqui porque, pô, dá uma puta moral pra você, né, Poxa que vida, fiquei a feliz qualidade aí demais. do trabalho que você realiza. E é assim, dentro do pro da dessa questão técnica, acho que a movelaria, inclusive, é um dos assuntos de uma gama de projetos, né, que precisam ser Sim. cuidados exatamente como é a parte da movelaria, né, então tanto a marmoraria, quanto qualquer outro Você vê como que é assunto, né. complexo, É né, muito cara. Uma complexo, casa é muito vem, assim, complexo. desde a divisão dos cômodos, da fachada, toda o plano de necessidades. Nossa, aí a cada acabamento, a pintura, o móvel, cara, Né. é E uma assim, e na infinidade. parte de projetos a gente sempre tenta, pelo menos dentro do escritório, né, a gente tenta sempre compatibilizar e fazer com que todos os projetos se alinhem antes de ir para a obra. Então você que trabalha também Uhum, tem lá, o pessoal da Obratec, que você faz os complementares sim, do ar-condicionado, da hidráulica, da elétrica, faz a isso. compatibilização Faz aquela junto reuniãozinha ali para dar uma olhada, com o né, estrutural. fazer os ajustes, né, Exato. para E a que gente também está seja colocando nossos complementares agora, uhum, agora não, né, já tem alguns anos, a parte de paisagismo também dentro desses projetos bem complementares. completo então. Antes de ir para a obra, tem que ter a estrutura de paisagismo completa. Porque Show. tem que ter o sistema de irrigação, tem que ter o sistema de elétrica, tudo envolvido pelo paisagismo. Então, toda essa Sim. infraestrutura, que nem a automação, é a mesma situação. Você Uhum, faz toda a parte, você pode não adquirir os equipamentos, você pode não adquirir as plantas, mas a infraestrutura tem que estar ali para no momento que você decidir fazer aquilo que está previsto em projeto, sim. tá tudo certinho já para Cara, eu não instalação. enxergava dessa forma, mas outro dia veio um paisagista aqui, o Mascarenhas, Mascarenhas, e ele me Felipão. falou: "Cara, pô, faz total sentido, que se tem uma planta ali, tem que ter um holofote, uma luz, como é que você vai iluminar o jardim, A irrigação, né, que é mais importante, é a drenagem, tal, drenagem. se for um aterro, tal", tudo uma série de coisas envolvidas ali, né. Você que você a gente faz a parte de projeto, né, mas se você pega, assim, o paisagismo desde o início, estava até conversando com o Samuel Vai Pádua, vir nosso amigo hoje aqui. do Samuca? É, de Ô, tarde. coisa linda, o Samuca manja muito de paisagismo, hein. Uhum. E a gente estava falando, cara, o pior erro do início de obra é a terraplanagem sem uma pré-análise do paisagista. Sim, Porque você tira toda a parte, inclusive, Samuca, se você quiser falar isso com mais detalhes aqui à tarde com o Lucião, sim, você tira toda o substrato de milhares de anos que está ali, né?
E aí naquela fica aquele terra argilão vermelho lá, que pode ser rico na adubação da terra e, cara, você tira toda aquela aquela manta, camada, cara. joga fora no tira entulho. Nossa, velho, assim, aí é pior para a planta, é pior. Então, o paisagista também, junto com os complementares, com o Uhum, estrutural, com o hidráulico, tem que vir antes para ele ter essa pré-análise e direcionar. Vamos deixar esse tanto de substrato aqui, porque uhum. depois a gente precisa retornar com ele para dentro, por conta de um solo rico em nutrientes. Porque depois você pega aquele solo pobre, para conseguir fazer de novo a nutrição daquele solo é complicadíssimo. Sim. Eu vi também que teve você fez um como se fosse um reality show ali, na casa do Vinícius Valverde. Eu tive essa Conta aí oportunidade essa também. história. O Vini é seu amigo? O Vina, cara, conheci o Vina através do Kleber, né? Kleber da Marmoraria Sim, antes, grande parceiro também. Ele tava fazendo esse reality com o Vinícius e ele falou assim: Poxa, eles estavam precisando de um arquiteto. sim. E o Kleber. E aí o Vinícius perguntou do Kleber, e esse menino? Porque eu acho que por conta justamente da validação da TV, já, né, sabia da questão de outros colegas que também já Uhum, tinham me conhecido, ele falou: Esse menino aqui, ele é bom mesmo, o Kleber? Aí o Kleber fez lá sim. a minha. Fez a ponte. Fez a ponte, fez, Maravilha. fez o jabá e, cara, deu tudo certo. Deu E tudo como é que certo. foi essa experiência aí? Foi assim, Tinha obra uma sempre uma série de loucura, né? gravações, né. Exato. Mas, cara, foi uma delícia O problema é que estava gravar. sendo filmado, né. Exato. Mas não Grava. deixa pra aparecer a parte boa, né. Mas o gravar ali, eu acho que eu gosto Como é que foi? bastante. Ele Acho que comprou uma casa antiga ou já era um imóvel dele? Ele comprou uma casa para reformar? Conta aí um pouco Ele tinha da essa, história dessa obra. ele morava, na verdade, no condomínio, né? Ele tinha saído do condomínio, mas comprou realmente essa casa e para comprar, morar, mas aí ao invés de transformar a casa, de reformar, ele resolveu transformar aquilo num reality show. Uhum, Então ele buscou parceiros, né, de diversas frentes de desenvolvimento. Então, uhum. tanto Pode empre... falar quem que estava lá, porque é para puxar o saco da galera mesmo. Não, ó, o Kleber tava, Uhum. o Vagnão da Marcenaria Cavalcante tava, o pessoal da caramba, velho, era tanto fornecedor agora, o Sim, Massal Massal. paisagista, hum, o Paulo da OHC, né, empreitada. Uhum. Cara, Um se monte eu, de se eu gente. for lembrar que é muita gente, muita Aham. gente. Beleza. Mas foi muito bacana, e aí se reunido, né, transformando, e depois o Vinícius veio com a ideia de, primeiramente, ir pro Instagram, mas o real interesse dele era vender esse quadro para Para algum canal. alguma TV aberta mesmo, né, de âmbito Tá, então nacional. não era só fotografado, era Era filmado mesmo. filmado, o Fer que faz Ah, o Fernando? o Fernando, o Fer Sim, show de bola. fez toda a parte da gravação para o Vinícius, e aí depois ele conseguiu, quando teve o programa na TV Tati, né, a Uhum. filial do SBT aqui em São José, ele tem esse programa diariamente, Sim, e ele colocou o próprio programa toda terça-feira, né, então toda terça-feira rolava um episódio ali da maravilha. casa, e cara, a casa ficou Tem que fazer muito conteúdo, bacana, né? exato. A Show de casa, bola. do que era a casa, ficou totalmente transformada, assim, foi bem bacana. Beleza. Você tem um estilo na sua arquitetura ou o cliente ele vem com o estilo dele? Como que funciona? O cara chega, vou fazer um projeto aqui com o Murilo. Liguei, fala Murilo, Lúcio, cara, comprei um terreno, tal condomínio, quero fazer uma casa. Como é que funciona? Normalmente, acho que a gente, querendo ou não, a gente imprime o nosso estilo, né, Uhum, independente das necessidades do cliente. E o cliente acaba aprovando por gostar ou não. Obviamente, um ou outro cliente acaba se destoando daquilo que você faz como uma linha de trabalho, e que a gente também tenta atender esse cliente, né, da melhor maneira, porque tem alguns colegas que acabam passando, não é o meu estilo, fala com esse aqui, fala com aquele ali. A gente dentro do escritório tem outra filosofia, porque a gente não pode ficar engessado numa coisa sempre. Então a gente sim. sempre busca referências externas para poder desenvolver
Com outros certeza. tipos de trabalho. Então, a gente encara como um desafio, né. Então, por exemplo, agora mesmo, a gente está fazendo uma casa em Jambeiro que é totalmente diferenciada do que a gente já desenvolveu de projeto, por conta do perfil do cliente, por conta da de como ele quer essa casa, e a gente: "Não, No vamos Recanto fazer Santa sim". Bárbara? Não, é do outro lado do Recanto Santa Bárbara. Ah, eu já fiz lá A também. gente como é que chama lá? Não me lembro, já faz É alguma algum recanto, algum outro santo também, mas começamos agora a desenvolver. mas lá no Recanto tem uma casa sua. Tem uma Passei casa lá e nossa lá. vi a plaquinha, por isso que eu Pô, perguntei. não, é lá, Tem mas uma lá é um obra lá que eu conceito, faço uma visita mensal. o nosso estilo realmente é bem estilo que busca o contemporâneo e o moderno como referências, Sim, né. E aí voltando, né, nesse esquema de um estilo, e talvez as pessoas, né, os clientes, que assim, tem algumas etapas na venda do cliente, a primeira delas é ele começar a te namorar nas redes sociais. sim. Então ele já vem conhecendo o seu trabalho hoje em dia, não é diferente Uhum, de, uma pessoa indicou, ele nunca soube do meu trabalho, uhum, mesmo que ele nunca soube do meu trabalho e teve uma indicação, ele vai me pesquisar no Google, ele vai me pesquisar no Instagram, e ele tenha uma empatia prévia com o que a gente desenvolve, pelo que uhum. está publicado, né. Então, vem muito tendencioso através do estilo que ele viu apresentado E gostou, e né? gostou. Falou: "Ó, é isso que eu quero, então eu vou procurar ele aqui para me atender". é isso, então acaba que vem muito direcionado Uhum. clientes, né, que compactuam com o nosso trabalho. Mas uma hora ou outra acaba aparecendo um cliente diferente realmente, Uma casa porque colonial. não, é uma casa bem rústica, né, mas Sim. é bem próximo aí de um colonial, bem próximo de uma Com madeira, como é que é esse ele não, na verdade é uma casa que o cara fala, telhado? ele fala Que assim: "Não as quero, modernas elas são mais sim. não me ponha, linha reta nesse projeto, nesse caso no telhado. Eu quero o meu telhado inteiro com telha de fato, não quero essas É, caixa aí quadrada". diferente, né, do que o Então pessoal tá usando atualmente, né. exato. E aí, as inspirações elas vêm da onde? Pinterest, feiras? Eu gosto muito de buscar referências em alguns sites. Hoje, tem alguns sites internacionais que a gente utiliza bastante, né, Uhum. para parte de Hoje tá interiores. lindo, né, com a É, internet e então, tal, show de bola. para parte de interiores, tanto para comercial, para corporativo, a gente utiliza esses sites que Uhum, têm referências do mundo todo, tem estabelecimentos do mundo todo, tem escritórios do mundo todo. É muito bacana. Quem quiser acessar também é o Retail Blog Design e o Office Snapshot, são 2 sites muito bons. E, obviamente, o Pinterest é uma ferramenta sim, para nos auxiliar pro cliente fazer pastas com as referências do que ele gosta, para ele sim. trazer O algumas estilo ali, imagens, né. exato. E aí você E vai pegar aquele estilo, encaixar no terreno que ele tem com a plano de necessidades dele, né. perfeito, é isso mesmo. Mas assim, quando você quer uma inspiração realmente Uhum, diferenciada para a parte de arquitetura, e a gente apela lá para o ArcDaily, a gente apela para esses sites, também de referência uhum, internacional que trazem construções do mundo que são totalmente diversas do que você tem como um padrão de construção, e você tenta trazer elementos para dentro dessa arquitetura uhum. que é a sua identidade, para fazer algo diferenciado, porque senão fica tudo muito igual, né. Se a gente pegar a Sim. referência aqui, vou buscar referência em alguns colegas do que os colegas estão fazendo aqui, vai ficar igual. A gente vê ali Uhum. nos condomínios esses detalhes, né. Sim. Eu vi também que você tem muitos projetos comerciais, né. A gente tem. Inclusive, tem um que nós fizemos em conjunto aí, Exatamente. gratidão, né, pela parceria aí. Estamos aí, Viela né, pra quando Gastronomia, tá lá a todo vapor. acabou de abrir, lindo, né, ficou show de bola mesmo, com container. Já vi também que você já fez isso em Taubaté, muitos comerciais também. Você tem, hã, muitos comerciais ou é mais residencial, impressão minha? Cara, eu acho que o comercial, eu nunca tive a pretensão de ter os projetos comerciais como é forte dentro do escritório, mas eu acho que o comercial veio até nós depois de um desenvolvimento de 2017 para 2018, que foi a reforma completa do Santo Onofre Bar, que foi a primeira reforma quando a gente resolveu alguns problemas de acústica que o bar tinha por conta da música ao vivo,
e a gente acabou ganhando uma premiação, né, do Prêmio Estilo Design, Sim. Ali é como um projeto. problema, né, porque é residencial ali Sim. atrás. É, E lá ali o som atrás. também Exato, e às vezes era uma assim, pancada, né. quando os meninos me procuraram, ele falou assim: "Murilão, primeiro de tudo, eu preciso resolver o problema de acústica daqui, porque prédios e o som sobe, parecia que no 12º andar o som estava na janela do vizinho, sabe. Uhum. Então, e o mais gratificante Mas e desse aí, pra projeto acústica? o mais gratificante desse projeto Hã. foi a gente conseguir realmente, além a estética ficou bonita, mas sabe aquele prazer de: "Puxa, solucionamos um problema". Sim, Mas para acústica a gente acabou utilizando, chapas duplas de drywall, com mantas, manta, né. né, mas a principal era a vedação de todos os tipos possíveis de buraco que poderia Que vir a vaza, ter, né. né. Não adianta Que nada você que vira colocar a um parede com megafone, né. manta e ter Exato, uma janela, o som vai sair todo pela exato. janela, né. É, e tem um megafone ali basicamente, porque amplifica e intensifica, E, então e deu certo. cara, então teve que fazer uma troca de ar ali e tal, tudo para ser um ambiente Exato. todo fechado. Perfeito, aconteceu isso. Então tem uma renovação de ar ali dos ar-condicionados, Sim. os próprios equipamentos de ar eles foram intensificados, né? Foram colocados mais equipamentos Uhum, e, e acabou que, né, esse primeiro, um dos primeiros projetos comerciais, a gente ganhou essa premiação e nos validou também como um, um escritório que desenvolve projetos comerciais, né? Então, a partir uhum, daí começou a surgir diversas oportunidades para a gente dentro dessa área comercial e a gente acaba querendo ou não, acaba se especializando bastante pelo estudo de anos aí desenvolvendo. Então, hoje, uhum. quando a gente fala em comercial, nosso maior prazer dentro do escritório é fazer projetos que tragam um retorno financeiro para o cliente. Show de bola. Que E esse aí, lance do container é muito é do cliente ou foi um estilo que foi nascendo? por incrível que pareça, o container ele caiu de paraquedas, né, Sim, na primeira amostra Nexus Nexus, como fala? De design, né, de arquitetura. E foi um primeiro contato que eu tive, que o Vilela mas lá é com container, se não me o engano tem um Viela café. também. É, e aí tem o Viela de Taubaté também, né? Ah, é Viela, eu falei É, Vilela. né? Tem o Viela de Taubaté também, mas como Ah, é esse do cliente mesmo grupo? como esse cliente sim, como esse cliente sabia que a gente já tinha trabalhado em container e ele veio nos contatar para saber um pouco mais sobre a funcionalidade do container, principalmente visando o custo, Uhum, ele por ele mesmo ele veio falando assim: "Vamos trabalhar em container". Então a gente acabou fazendo 3 4 projetos para esse cliente em containers, foram executados 3, né. E o último agora foi o Viela, que realmente aí tem algumas estruturas, alguns diferenciais para trabalhar com container, né, uhum. que são algumas técnicas também que são importantes de serem seguidas, porque o container ele não pode furar, o container ele precisa de uma Não pode furar? não pode furar, porque se você deixa ele no tempo, foi desenvolvido para ser 100% vedado, né, Sim. impermeável. Se você fura e você põe esse container na intempérie, o que vai acabar acontecendo? Por gravidade, por escorrer a chuva ali naquele container, ele entra naquele buraquinho e acaba Molhando. comprometendo o seu revestimento em drywall interno, então tem todas algumas técnicas de soldas, de serralherias, né, para você poder envelopar um container tanto para a parte interna quanto para a parte externa, para não ter problemas quanto a isso, né. E uma segunda opção, se você furar esse container, você pode obviamente furar esse container, mas você tem que ter na cabeça que você precisa de uma cobertura independente, Uhum. né, para poder proteger esse container tanto da chuva quanto do sol, né. Cara, vi que você tem uma pós-graduação em design? Exato, Conta aí essa pós aí. foi Tô ali investigando tua vida aqui. foi depois ali da por Passarinho isso me que contou. eu acabei falando ali que hoje eu tenho o título de designer, né, justamente por conta da pós. E a pós veio por Aonde foi? foi na FAP.
Aqui em Foi São na José. FAP, antigamente ali Legal. aonde é hoje o Sphere, né, não é o É, Esfera mais, mas é aquele colégio que sim, fica ali na no Vidoca, né, ali sim. na Muito legal lá. cara, É no Vidoca como mesmo. que é o nome da avenida? Eu esqueci, cara. Mas em frente ali É, a ponte estaiada, isso. né. E aí a gente fez, mas por conta de trazer uma validação como um designer mesmo, sabe. Uhum, E esse contato com o design que vindo lá do meu primeiro contato com a Patrícia, que eu senti essa necessidade de realmente fazer um intensivo dentro da linha do design de interiores, sim. para aprofundar mesmo o conhecimento dentro, né. Uhum. Cara, quando vai fazer um design de interiores, é uma pergunta que eu sempre faço. Cara, são tantos detalhes, né? A almofada, o móvel, a marcenaria, a pintura. A gente brinca E dentro do aí, escritório cara? e brinca com o cliente que a gente detalha até o da cobra, né. Meu, Mas é muita coisa, cara. Então, mas para um bom colocar projeto tudo, cada fotinho de cada ambiente. Meu, uma loucura, hein? para um bom projeto, eu acho que para, né, pra uma boa execução, uma boa realização de um desenvolvimento, acho que o projeto é essencial, que é a Uhum, compatibilização de projeto, depois o alinhamento. E não adianta também você fazer um bom projeto, seu projeto está 100% se o cliente não entende que você precisa de um bom executor que vai compatibilizar todos aqueles itens. Porque sim. dentro do escritório a gente executa obras, a gente executa, mas não é o que a gente procura como Não é o trabalho. core business, né? O Exato. E a gente tem principal. e a gente tem parceiros para isso. E a gente Sim. indica para o cliente, muitas das vezes o cliente às vezes não fecha com alguns parceiros que a gente indica, e acaba tendo problemas na obra justamente Uhum, porque o projeto é um projeto relativamente, né, modéstia à parte falando, um projeto bacana, um projeto bom, mas que não adianta qualquer um executar. Precisa ter também o conhecimento técnico para executar da maneira que precisa, né? Senão uhum. não sai dos eixos. Legal. Tô vendo que você tem uma equipe aqui, pessoal aqui no escritório, tal, tudo. Sim, sim. Hoje somos em 5, né? A parte de Maravilha. projetos são 2. Eu fico na parte. Porque assim, o escritório também é uma empresa, né? Então Uhum. eu É preciso. familiar ali? Né, então, minha mãe, no caso, a Aham. Eliette, ela faz toda a parte de Que maravilha. contratos e administrativo, né, o RH e tudo Bom, cara, mais. trabalhar com a família. E o meu pai, quando tem a possibilidade de ter obras, ele é o Toca. meu braço direito ali, ele que vai acompanhando todos os dias, basicamente, porque Uhum. eu não tenho todo o tempo de ficar Sim, indo até correria, as né? obras, né. Com certeza. Então hoje somos em 5 e tem as 2 meninas também, a Letícia e a Rafinha, Uhum. que fazem parte da equipe de projetos, e eu sou faz tudo. Eu sou o É. resto, né, eu sou o É, eu financeiro, também. Sei como que marketing, é. sabe como é que é, né. Assim, até que tenham outras pessoas, né? Mas no Sim, final das contas você está sempre ali para colocar a cerejinha do bolo, né? Ver exato. como é que tá, como é que tá tudo Uhum. saindo, né? A gente acaba fazendo que o restante já tá focado em outras partes, então você acaba fazendo o que precisa fora disso, né. Sim. Cara, os projetos que você faz, os clientes, a maioria deles, faz a parte de arquitetura e interiores, ou tem alguns que fazem só arquitetura? Assim, não tem o budget para fazer todo o projeto, executar da forma que ele vai ser? Como é que funciona isso? É sempre interessante, a gente sempre coloca para o cliente algumas opções. Uhum, Fazer a parte de arquitetura, né, alguns orçamentos, quando um terreno vem para nós, por exemplo, primeiro tem lá o orçamento só de arquitetura, uhum, porque também a gente por competitividade é sim, interessante você, claro, assim, se não só ter a opção com o design de interiores, sim. né, mas a gente Até porque ele vai pegar outros preços de repente, né? exatamente. Então a gente coloca também uma opção que é um combo com arquitetura e design, explica a importância de Sim, se ter esse design. esse design por conta, né, de várias coisas que precisam ser pensadas agora, antes do Uhum, do do da execução da arquitetura, de fato, né. E aí depois a gente explica que se quiser fechar o interiores posteriormente também é uhum. possível, mas que o combo
financeiramente falando, é mais interessante para ele nesse momento. E até Sim. porque lá na frente pode vir a ser outro preço do que está sendo passado agora, como uma estimativa e tudo mais. Uhum. Cara, isso mudou muito aí durante os anos, não mudou? Porque você falou 2015, você começou que ano, mais ou menos? 2016 o escritório. O seu escritório, É, mas mas antes eu me disso, formei em 2013. lá para 2013, né? A gente não ouvia falar, ou assim, quando eu era mais novo, né, meu pai era Aham. engenheiro, cara, o engenheiro fazia o projeto lá da casa e o máximo que tinha era um layout, né? Uhum. Hoje em dia tá bem evoluída, né? Até por conta dos desenhos em 3D que evoluíram muito, Sim, porque o cara também não tinha ferramenta para fazer a exato. quantidade de detalhes que tem num projeto, né? Uhum. É, cada vez foi mais se aperfeiçoando os projetos, né? Uhum, E com a concorrência também, se você não faz um projeto de excelência e que realmente se destaque, né, nessa situação, você acaba também ficando para trás. Lá, o uhum, projeto defasado, a entrega ruim, né? Então, tá sempre ali em constante evolução. Tanto é que, assim, dentro do nosso projeto de arquitetura, a gente já entrega, junto ao projeto de arquitetura, alguns itens que são necessários e são primordiais dentro do design de interiores, porque não adianta nada, por exemplo, a gente faz o projeto de arquitetura para o Lúcio. uhum, O Lúcio não vai precisar de uma bancada de cozinha para entrar na casa dele? sim, Como que não vai ter um projeto de marmoraria? Você tem que entende? ter. O Lúcio não vai precisar acender a luz da casa dele? Uhum. Como que não vai ter um projeto de iluminação? É o Então, luminotécnico, né? exato. Então, esses itens, mesmo sendo um projeto de arquitetura, eles são essenciais para se ter, né, um É do pacote, um padrão mini de. pacote de design de interiores dentro da Uhum. arquitetura. É o que a gente faz hoje dentro do escritório. É. O padrão também dos projetos, né? Casas em Uhum. condomínio e tal, tudo. Cara, o cara fazer uma casa num condomínio sem ter um projeto de instalação elétrica ou um luminotécnico, no mínimo que seja, Uhum. cara, é o fim É, da picada, não, né? a parte dos complementares eu nem estava cogitando a possibilidade de não ter, entendeu? Imagina, Imagina, não, sem vai dar chance. curto-circuito lá, né? Sem Aquela chance. casa, hoje em dia não é Aham, mais porque é LED, né? Mas sim. aquela casa antiga que o cara ligava o chuveiro, a luz estava no Abaixava, mesmo né? circuito, né? Você tá A doido, cara. tomada lá. Cara, parabéns aí pelo seu trabalho, Valeu, né, Lúcio, os obrigado. prêmios aí, toda a sua carreira. Muito obrigado mesmo. E 23, como é que tá pra você aí? Cara, 23 começou melhor do que a gente esperava, graças a Deus, mas estamos aí Que bom. trabalhando, vamos pra cima, pra poder crescer um pouquinho mais, né? Maravilha, cara, show de bola, parabéns aí Obrigado pelo convite, meu pela amigo. sua história, né. Estamos aí, né, uma parceria também, quando precisar pode ligar pra Opa, gente com aí que certeza. a gente vai junto aí, tocando aí os projetos, beleza? Show de bola, Se você Lúcio. quiser fazer os seus agradecimentos aqui pode eu fazer para aquela câmera, né, para sua equipe, o pessoal aí da sua Valeu, vida. pessoal, a família toda aí. eh, Sem vocês, acho que nada disso seria possível. Acho que sem vocês também, de toda a equipe, nada disso seria possível. Acho que vocês são de extrema importância para mim e para o escritório. E agradecer a todo mundo que já passou pela minha trajetória profissional, que me ajudou bastante. E é isso, cara. Obrigado também por Maravilha, você pelo convite, a toda a sua equipe aqui. isso aí. Beleza. Valeu, Murilo. Valeu, Valeu, gente. galera. Até o próximo ManzaCast. Um abraço.